Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo, mais um tema. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre esse livro aqui, ó, A Síndrome da Boazinha, que fala sobre agradadoras compulsivas, né? Pessoas que agradam demais os outros e às vezes não sabe dizer não, tem medo da reação do outro. Eu vou comentar um pouco sobre o livro e depois que eu comentar um pouco dele, eu vou colocar o meu ponto de vista, tá bom? Bom, primeiro, esse livro é um livro de estudo, ele fala sobre a psicologia humana, né? Entende do porquê as pessoas se tornam agradadoras. Muitas vezes isso vem desde a infância, né? Por pais, por pessoas que criaram elas, que a gente vem de uma infância que muitas vezes fala que para você ser bom, para você ser bem visto, você tem que obedecer tudo, você tem que fazer tudo conforme o que os mais velhos, as pessoas te impõem. Então, tem um relato aqui no livro, já começando, né, a falar sobre ele, que ele, assim, ele é composto por algumas histórias, né, de pessoas. E, gente, tem cada história, assim, sabe, que você fala, meu Deus, como pode, né? Como que é uma coisa tão grave? E uma das histórias que eles contam no livro é que, por exemplo, de uma moça que ela quando era pequena, ela sempre teve que agradar os seus pais, né? Ela sempre teve que fazer tudo que eles pediam. Se ela falasse não pro pai dela, o pai dela, tipo, brigava com ela, deixava ela de castigo, batia nela. E isso fez com que ela se reprimisse. E aí, quando ela cresceu, ela não sabia dizer não para os outros, porque ela tinha medo da reação das pessoas, ela tinha medo como as pessoas iam reagir, medo das pessoas não gostarem dela. Então, mostra que muitas vezes a gente desenvolve isso até na nossa própria infância, né? Seja pelo comportamento que a gente adquire no decorrer aí dos anos na criação com os nossos pais, com os nossos familiares, porque a gente muitas vezes vem realmente, né? A gente cresce vendo que a gente sempre tem que dizer sim, que a gente tem que ser boazinha, fazer tudo o que eles mandam, senão a gente vai apanhar, senão a gente vai ficar de castigo. E eu concordo sim, que em muitos pontos a gente tem que, né, tem que ter uma disciplina, tem que obedecer, né, aos nossos superiores, mas superiores assim que eu falo os nossos pais no caso, né, os mais velhos. Mas eu acho assim que tem que ter um equilíbrio, principalmente da parte de quem cuida, né, porque senão pode realmente trazer muitas consequências, igual a gente tá vendo aí no livro. E então o livro ele vem com estudo, ele traz um estudo e além do estudo, né, ele também traz essa questão das histórias, ele conta sobre histórias, né, ele mostra como que você pode aprender a lidar com essa compulsão, ele traz alguns exercícios para você fazer e analisar para ver se você é uma compulsiva, né, agradadora ou não. E no final ele traz um manual para o plano de 21 dias que ele te ajuda, se você é uma compulsiva agradadora, ele te ajuda nesses 21 dias a meio que quebrar isso, né? Você quebrar essas crenças e a ter um novo comportamento, aprender a dizer não. E assim, é um livro bem legal de se ler. Eu achei ele assim, mais voltado para o estudo mesmo, mas assim, tem muitos insights assim que você lê, né? Que a gente vê no livro que se fala, poxa, realmente isso aqui a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, entendeu? Então, assim, falando sobre essa questão, né? Muitas vezes dessa questão da gente agradar, dizer sempre sim para os outros. Esse comportamento, por exemplo, das agradadoras compulsivas, né? Vem através assim, elas têm, é como se fosse um triângulo, que é o pensamento, o sentimento e a reação, né? O agir. Que elas pensam assim, por exemplo, alguém chega e pede alguma coisa para elas, ou para eles, no caso, né? E aí a pessoa pensa, às vezes eu não quero fazer, mas se eu não fizer, essa pessoa pode ficar chateada comigo, pode não gostar.
E aí vem o sentimento de que a própria pessoa às vezes se sente culpada por não conseguir agradar o outro. Tipo, ah, mas se eu não fizer, essa pessoa vai ficar chateada e ela acaba se sentindo mal também. Ela fica triste por não conseguir agradar o outro. E aí vem o agir, né? Que ela acaba então fazendo aquilo que ela às vezes nem queria fazer. Ela acaba fazendo, cedendo porque a outra pessoa quer que ela faça. Então, isso é uma coisa, gente, muito, muito séria, muito grave, porque quando a gente passa a ceder somente aquilo que o outro quer, somente aquilo que o outro deseja, a gente começa a se colocar em segundo plano, né? A gente acaba agindo sempre pelo outro, fazendo pelo outro. Muitas vezes a gente não vai ter essa recompensa. A gente faz pelo outro, às vezes o outro não vai fazer igual e a gente acaba se magoando duas vezes, né? Por ter feito demais e por ter esperado que o outro faria. Até tem uma outra história aqui também no livro que conta que era de uma mulher que ela veio de uma família que era muito rígida. Tipo, desde pequena ela tinha que ajudar os pais em casa e tal, e muitas vezes ela acabou se privando de ter, assim, uma infância, de ter uma adolescência mais bacana, e quando ela teve os seus filhos, né, ela quis fazer diferente, ela quis que os seus filhos tivessem mais liberdade para fazer as coisas deles, poder brincar mais, e não deu, assim, não deu tarefas para eles fazer dentro de casa, não delegou para eles ajudarem ela em casa, ela tinha um esposo que tudo que ela fazia, tudo que ele queria ela fazia para agradar ele, né? Então, assim, só que assim, não tinha uma troca. E ela naquele momento ela não percebia isso. Então ela criou os filhos dando tudo na mão, os pais dando tudo na mão. E chegou um momento que ela adoeceu. Ela acabou adoecendo e ela não teve essa troca. Ela achou que teria a troca dos filhos e do esposo, né? Tipo, nossa, minha mãe, minha esposa fez tanto por mim durante esse tempo, agora chegou a hora de eu retribuir, chegou a hora de eu ajudar, chegou a hora da gente poder mostrar para ela, né, que o que ela fez valeu a pena. E na verdade não, ela fala no livro assim, que ela percebeu que na verdade ela criou um bando de crianças que são irresponsáveis, que não fazem nada e o marido mimado, porque ela não conseguiu ter a ajuda deles, ela precisou que a mãe viesse de fora para poder ajudar ela dentro de casa. E aí depois disso ela percebeu que o que ela estava fazendo estava totalmente errado, né? Porque ela quis carregar tudo nas costas e aí acabou que chegou no momento que ela simplesmente precisou de ajuda e não teve, né? Então ela estava fazendo as coisas de uma maneira errada, e aí foi quando ela ela começa a fazer terapia, passa com psicólogo, e aí ela faz tudo diferente. Ela começa a delegar funções, tarefas, e ela fala que a partir do momento que eles não quer fazer, então tá bom, vou ficar de greve, eu também não vou fazer. Então, assim, ela teve que passar por uma reconstrução, né? Ela teve que reconstruir o seu lar, teve que reconstruir a sua família, né? Assim, na questão de comportamento, na questão de crenças, na questão de como eles devem fazer e agir nas coisas, porque imagina só, ela criou uns filhos que tudo dependia dela. Imagina o dia que os filhos dela casassem, eles também iam depender de suas parceiras ou de seus parceiros, porque eles talvez não teriam entendimento de que eles precisam ajudar, eles precisam fazer a parte deles, né? E vendo ali a relação de marido e mulher, que era dos pais, né, no caso dos filhos, vendo ali a relação que a mãe sempre fazia tudo e não havia uma troca, né? Porque assim, uma coisa é você fazer pelo seu parceiro, mas você ter uma troca. Ele também fazer por você, né? Você ir lá fazer um café da manhã para ele, mas o dia que você adoece, ele vai lá, ele te ajuda, ele faz para você. Quando você precisa de alguma coisa, ele te ajuda da maneira que ele pode. Então tem que haver uma troca. Mas aí quando sempre só um doa, eles vendo aquilo, os filhos eles crescem vendo aquilo, o que eles vão ser para os seus parceiros? Como que eles vão ser não só para os seus parceiros, mas para o mundo lá fora? Eles vão achar sempre que as pessoas têm que fazer por eles. Eles vão achar que sempre eles têm que receber. E aí ela percebeu que ela realmente estava criando eles totalmente de forma errada. Então isso é muito importante. Eu ainda não tenho filhos, mas se você aí tem filhos, você deve saber, né? Da importância da gente saber delegar, dar tarefas, né? Por mais simples que seja, a gente aprender essa questão assim do quanto é importante a gente ter assim as nossas disciplinas, os nossos limites, a gente aprender que nem tudo é só para nós, que a gente também tem que ceder para o outro, porque o mundo aí fora é isso, é uma troca. E não somente no nosso âmbito ali sentimental, mas no nosso profissional também. Porque imagina só, se você tá numa empresa, você trabalha numa empresa, e aí você também você tá num cargo de liderança, ou mesmo que você seja uma liderada,
E aí você não consegue se impor, você não consegue colocar ali para o outro, né, a sua opinião, a sua forma de pensar. Você não consegue colocar uma opinião diferente porque você tem medo. E isso às vezes ou faz com que você, vamos supor, você está no cargo de liderança, isso faz com que você acabe ficando, digamos que submissa, né, à opinião do outro, ou às vezes o seu setor não anda. Mas se você já é uma pessoa compulsiva, dificilmente, aliás, uma agradadora ou um agradador, dificilmente você acho que chegue num cargo de liderança pelo fato de você já vir de um sistema que você sempre procura agradar o outro, então você não consegue, tipo, evoluir para um próximo passo, né? Então, assim, se você tá, que nem eu falei, vamos supor, você tá num cargo de liderança, você passa a ser uma pessoa compulsiva, quer dizer, agradadora. Então, se você começa, tipo, a querer agradar quem tá ao seu redor, e você não toma as decisões necessárias, ou você procura sempre, não, mas porque fulano falou isso, e não, eu vou fazer o que ele tá falando porque para eu ficar bem com ele. Às vezes pode ser que o seu setor ele não vá para frente, ele não ande como ele deve andar, porque é importante você se pôr, né? E quando você é um liderado, que você pode ali ter uma suposta liderança, um outro cargo, se você também assim não consegue se impor, não mostra para o seu líder que você tem decisão, que você consegue colocar para o outro, né? Tipo assim, não, mas isso aqui que você tá fazendo não é certo, isso aqui não é legal, ó, isso aqui a gente pode melhorar nisso, né? Então, se você sempre só recebe o que o outro tá falando e abaixa a cabeça, o outro vem, fala alguma coisa, às vezes um pouco mais agressivo com você, você abaixa a cabeça e fala que tá bom, dificilmente você vai conseguir também subir para um cargo melhor, né? Para uma possível liderança ou um outro cargo ali dentro do seu próprio âmbito de trabalho. Então, é por isso que é muito importante a gente, assim, você não precisa ser agressivo com ninguém, você não precisa ser uma pessoa que trate o outro mal, mas é importante a gente saber colocar o nosso ponto de vista, a gente saber se impor, porque assim, por mais agradador que você seja com o outro, sempre vai haver alguém que pode não gostar de você, porque agradadores compulsivos, qual que é a intenção deles? De sempre agradar o outro, certo? Então, ele sempre quer que todo mundo goste dele, ele sempre quer fazer o melhor pro outro, você quer sempre entregar aquilo pro outro, mas às vezes você pode encontrar uma pessoa que não vai gostar de você justamente por você ser muito boazinha ou bonzinho. Então, é importante você saber que as pessoas elas vão gostar de você da maneira que você é. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Eu sou uma pessoa que, quando eu não quero, eu falo não e acabou, entendeu? Assim, não, e acabou entre aspas, né? Porque tem coisas que a gente precisa aprender a relevar, tem coisas que a gente precisa entrar num acordo, principalmente quando você tá num relacionamento, que nem eu falei, no âmbito de trabalho, em amizade, em qualquer lugar, a gente tem que saber dosar as coisas. Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não bebo, não tomo nada, sou uma pessoa muito tranquila, eu sou assim, eu tenho meus 20 e poucos anos, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um espírito, que eu falo que eu tenho um espírito de velha. Então, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila. E na época que eu era solteira, eu andava com um pessoal que gostava de beber. Só que, assim, eu não gostava. E se alguém chegasse pra mim e falasse assim, ai, bebe um pouquinho, toma isso, eu falava, não, eu não vou beber. Então, assim, eu nunca fiz pra agradar o outro, entendeu? E se tivesse algum lugar que eu estivesse que eu não gostasse, eu não ficava ali porque eles queriam. Ou se tinha um ambiente que eles iam que eu também não gostasse, eu não iria. Recentemente, teve uma amiga minha que fez aniversário e ela foi comemorar num barzinho. E eu não sou fã de barzinho, não gosto. Eu não tava afim de ir, eu fui muito sincera com ela. Eu falei, olha, assim, eu poderia até chegar aqui pra você, inventar um monte de desculpas, falar que eu vou ver, entendeu? Eu falei assim, mas eu vou ser muito sincera. Eu falei assim, eu não vou, entendeu? Uma, porque assim, eu moro bem longe do lugar que ia ser, né? Mas assim, isso pra mim não é desculpa, porque... Opa, o celular quase descarregou. Mas isso acaba não sendo desculpas, né? Então, assim, quem quer vai, quem quer faz. E aí eu falei pra ela, olha, eu não me sinto bem nesse lugar, eu não gosto. Falei, se você não se importar, depois a gente marca um almoço ou um café e a gente se encontra, a gente conversa. E ela falou, tudo bem. Ela falou assim, eu já até imaginava que você não iria. Então, quando uma pessoa gosta de você, ela vai gostar pelo que você é. E a partir do momento que você você falar não pra uma pessoa, e ela virar as costas pra você, você pode ter certeza, essa pessoa não é seu amigo de verdade. Porque ser amigo é estar no sim e no não. Nos prós e nos contras, nas diferenças, nos defeitos da outra pessoa. Entende? Então, você não vai agradar 100% uma pessoa porque todo mundo tem as suas diferenças. E é isso que a gente precisa aprender todo santo dia
né? Então, assim, eu posso falar por experiência própria. Eu sou uma pessoa que eu sou mais... Como posso dizer? Eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade, sabe? Assim, em compactuar com o que o outro tá falando. Isso é uma coisa que eu trabalho em mim todo santo dia. E mesmo assim, às vezes é um pouco complicado de entender o ponto de vista do outro, né? De aceitar o outro, de aceitar a opinião do outro. E todo dia eu trabalho isso em mim, porque às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, né? Então, é importante que você saiba se colocar no seu lugar, você entenda que mesmo se você falar sim pra tudo ou pra todos, sempre vai ter alguém que em algum momento possa ser que não goste de você, por você ser tão boa, entende? Então, outro ponto também que quando você agrada demais uma pessoa, quando você se doa demais para uma pessoa, sempre tem aqueles que são sugadores, aquelas pessoas que vão se aproveitar demais da sua bondade, ou que simplesmente vão te procurar quando precisarem porque sabe que você vai estar ali para ajudar, entende? Então eu conheço casos, tipo assim, na época que eu era da escola, tinha um grupo de pessoas que às vezes, tipo assim, só chamava uma pessoa, só chamava fulano quando, tipo assim, eles precisavam para pagar alguma coisa, porque sabia que fulano sempre ia pagar, entendeu? Ah, vamos chamar fulano, porque ele paga, né? Ele não fala não. Então, assim, na verdade, não queria a companhia da pessoa, queria apenas se aproveitar daquilo, usufruir daquilo que a pessoa tinha para oferecer, porque sabia que a pessoa era boa demais e não ia falar não. Então, isso não é legal, isso não é legal pra pessoa que que sempre fala sim pros outros, né? A gente tem que aprender a se colocar no nosso próprio lugar, né? Porque a partir do momento que você cede sempre pro outro, você também vai chegar num momento em que você vai começar a ter conflitos com você mesmo, porque às vezes você não quer fazer, mas você faz para agradar o outro e você vai começar a se sentir triste, você vai começar a se sentir mal, você vai começar a olhar para aquela situação e, sabe, não vai estar confortável para você. E aí você começa a viver com esse sentimento de tristeza, de amargura, e isso só vai fazer mal para você mesmo. Então é por isso que a gente precisa identificar. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, porque aqui tem muitos insights, aqui tem muita coisa, tem muito conteúdo, tem uns exercícios logo no começo, assim, que eles passam aqui pra você fazer, sabe? Tipo, pra você assinar lá, colocar verdadeiro ou falso, e depois você soma a sua pontuação pra você ver se você é uma pessoa agradadora ou não. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente acha que não é, mas em algum ponto a gente pode ser. Às vezes, e até às vezes não é em tudo, mas às vezes em uma área da sua vida você precisa melhorar, você precisa fazer aquilo diferente. Então é muito importante que, assim, a gente procure se conhecer melhor, que a gente procure, assim, dedicar mais tempo para nós, do nosso próprio autoconhecimento. Então, se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro. E assim, mesmo que vocês leiam e, tipo assim, fez os exercícios que tá aqui, vamos supor, identifiquei que eu sou uma agradadora. Fiz os exercícios, mas eu ainda tô tendo dificuldade. Se você tiver condição, se você tiver como, procura uma terapia, um psicólogo, ou seja, uma pessoa que seja da sua confiança, uma pessoa mais velha que você confia, que você sabe que vai te dar bons conselhos para te ajudar com isso, sabe? Pede uma orientação para a espiritualidade, para aquilo que você acredita, para te ajudar a enfrentar isso, porque não é legal que a gente se sinta assim, não é legal que a gente viva assim, ninguém merece viver dessa maneira, ninguém merece viver agradando os outros, né? A gente tem que se pôr em primeiro lugar e entender que a gente é maior que isso, né? Então, muitas vezes, às vezes você fala sim pro outro porque você quer agradar ele e no final, quando você falar um não, a pessoa simplesmente vai virar as costas para você e você vai ver que ela realmente não é seu amigo ou sua amiga. Então, é de extrema importância que você entenda esses conceitos, de que você entenda que a pessoa ela vai gostar de você pelo que você é. E se você experimentar dizer não, por mais que as pessoas comecem a virar as costas para você, aceita, sabe? Se as pessoas não permanecerem na sua vida, aceita. Você pode ter certeza que Deus está preparando pessoas melhores para estar na sua vida, entende? Mas não deixe de fazer as suas coisas, não deixe de dizer um não com medo do outro. O máximo que a pessoa vai fazer, vai olhar para você e tá bom. Possa ser que, né, dependendo do grau, que nem no livro tem uns graus, assim, de pessoas que estão em relacionamentos, estão em situações que sofrem agressões físicas, às vezes dentro de relacionamentos. Hoje em dia, né, assim, acontece tanta coisa e às vezes a gente não vê, tampa os olhos, enfim. É coisas, às vezes, muito comum perto de nós,
né? Mas assim, no livro fala de relacionamentos abusivos, de mulheres que são muito agradadoras e no final acaba que os esposos acabam abusando demais da boa vontade delas e quando a pessoa não faz, eles querem agredir ela, né? Então é importante a gente tentar buscar um meio para se autoajudar, porque imagina você viver num relacionamento em que a pessoa fica com você simplesmente por você ser esse tipo de pessoa, por tirar vantagem de quem você é. Isso não é bacana pra ninguém. Então, se você tá numa situação um pouco mais delicada, um pouco mais complicada, busque meios, sabe? A gente tem que tentar buscar meios para tentar sair dessa situação. Por mais que seja complicado, que você não veja uma solução, eu tenho certeza que se você buscar se concentrar, né, em buscar a ajuda de pessoas que você realmente confia, de pessoas que são da sua confiança, se você buscar, assim, uma orientação, né, seja de Deus, daquilo que você acredita, no final as coisas vão se acertar, você vai ter um caminho, né, então, assim, resumindo, né, no final de tudo, é importante que você saiba o seu lugar. Saiba que você não é obrigado a agradar todo mundo e que a partir do momento que você disser não para os outros, né, não fizer só porque os outros querem que você faça, você vai se sentir muito mais livre. Você vai se sentir assim com um sentimento libertador. Você vai perceber que às vezes é muito melhor a gente falar não e fazer aquilo que a gente prefere do que ficar agradando os outros e se sentir mal, sabe? Ficar naquele fundo do poço, ficar na fossa. Porque simplesmente, tô fazendo para agradar outro e às vezes você nem quer aquilo. Então, repensa nisso. Se você puder ler esse livro, né? Tem uma moça que eu sigo que ela se chama Marinalva Calegaro. Ela tem conteúdos muito bons também. Se vocês puderem dar uma olhada, ela fala muito sobre amor próprio, sobre autoconfiança, né? Então, assim, a gente ser autoconfiante, a gente precisa trabalhar isso na gente, a gente precisa tirar um tempo, a gente precisa se dedicar para nós. Então, assim, não faça pelos outros, faça primeiro por você. Às vezes mais vale você ter paz de espírito e ficar sozinho, né? Porque com o tempo, com certeza, você vai atrair pessoas conforme a sua energia, conforme o seu momento de vida, do que você ficar vivendo em ciclos que às vezes nem é mais para você, que a vida já te deu vários sinais que é para você sair e você permanece ali. Você permanece, você fica e às vezes não é para você estar. Então, a partir de hoje, fale para você mesmo, eu vou fazer diferente. Se você se sentir que você é uma agradadora compulsiva, que você fica fazendo as coisas para agradar os outros, que você cede mais do que diz não quando você não quer fazer, começa a pensar diferente por você, não é pelos outros. Faça por você, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, assim, se coloque em primeiro lugar, procure se amar mais, sabe? Tira um tempo para você. E é isso, tá bom? Leiam esse livro, A Síndrome da Boazinha. Se tiver alguém aí que me conhece, precisar, eu já li esse livro. Se alguém quiser, eu posso emprestar, entendeu? Não tenho problema nenhum com isso. Para o pessoal aí que me conhece, eu empresto, tá bom? Não tem problema. É um livro muito bom, vale a pena. Ele é um pouco longo, mas vale muito a pena. E que nem aqui, ó, fala o manual para o plano de 21 dias. Aqui tem muita coisa legal. E tem uma parte aqui também que fala da questão de você sentir raiva. É sempre ruim sentir raiva, e no livro fala que não. Porque às vezes quando você sente raiva de uma determinada situação, para as pessoas, principalmente que são agradadoras compulsivas, às vezes acaba que quando você sente raiva, você toma a decisão de falar não, de não fazer, né? E aí isso faz com que você pense, tipo assim, não vou fazer porque fulano tá mandando, porque Beltrano quer. E aí você meio que recua e toma uma decisão que você realmente às vezes queria tomar. E um outro ponto também que agora eu lembrei é que às vezes, por exemplo, a gente tá num relacionamento, né? E aí ele fala assim, você fica evitando conflitos, você fica evitando de entrar não vou dizer assim, numa discussão, mas às vezes assim, você não quer colocar a sua opinião com medo do que o outro vai pensar, ou porque, eu não vou falar porque não adianta, porque fulano, que não sei o que, não vai concordar comigo mesmo. Mas a gente tem que entender que todo mundo pensa de uma maneira. Em algum momento da sua vida, em qualquer área, você vai encontrar pessoas que pensem de uma maneira diferente e que vai ter um ponto diferente do seu. E às vezes isso vai trazer ali um desconforto
um pequeno atrito, mas você tem que colocar o seu ponto de vista pro outro. É importante que você exponha isso, para a pessoa entender qual é o seu ponto de vista, ela ter o dela e tentar entrar num acordo, entrar no meio termo, entende? Então, por mais que às vezes a gente queira simplesmente, não vou discutir, às vezes realmente é melhor a gente se calar, às vezes é melhor que a gente, como diz não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um cara que fala assim, às vezes a gente tem que pensar a briga que a gente vai entrar, porque às vezes não vale a pena, e realmente isso é verdade, mas tem algumas coisas que você precisa se impor, justamente por isso que eu falei, porque todo mundo tem um ponto de vista, todo mundo tem uma forma de pensar, então às vezes o seu não vai compactuar com o outro, mas é importante você colocar a sua forma de pensar e ter entendimento de que a outra pessoa vai lá pra você e falar, não, ela pensa diferente, mas a gente consegue conviver assim, a gente tem um meio termo, entendeu? Porque senão você sempre vai colocar aquilo só pra dentro, só pra dentro, só pra dentro, e vai chegar uma hora que você pode até explodir, e isso também não é legal, tá bom? Então eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha servido aí pra vocês, e eu espero que vocês possam, de verdade, repensar sobre esse assunto, né, e entender que a gente não é obrigado a dizer sim pra tudo na nossa vida, a gente tem que fazer primeiro por nós, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo resto de ano e que de alguma maneira esse conteúdo possa fazer um sentido pra vocês, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, até a próxima e um abraço.